Imagina você ser chamado por Deus, não para receber bênçãos, mas para participar dos seus planos. Eu sou Cláudio Eduardo, sou pastor, e hoje eu te convido a meditarmos no capítulo 18 do livro de Gênesis, onde encontramos um diálogo maravilhoso entre Abraão e Deus. Deus decide revelar a Abraão o que está prestes a fazer com Sodoma e Gomorra, e Abraão começa a interceder por aquela cidade. Vamos entender esse encontro extraordinário e o que ele nos ensina sobre justiça, misericórdia e intimidade com Deus. Gênesis capítulo 18, verso 17 diz assim: O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Abraão era íntimo de Deus. Alguém chamado para ensinar aos seus filhos a guardar o caminho do Senhor, a viver em justiça, a viver em amor. Deus compartilha com Abraão não só os seus propósitos, mas também as bênçãos que haveria de acontecer com ele. Intimidade gera responsabilidade. O Senhor explica que Sodoma e Gomorra chegaram a um estágio tão grande de violência, de injustiça, promiscuidade, perversidade. O pecado gritava aos céus. E aí então Deus diz: não tem outro jeito, vou ter que destruir. Quando ele compartilha que vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão começa a conversar com Deus. E ele começa a colocar diante do Senhor que será que não tem algum outro jeito para resolvermos esses problemas? Abraão permanece na presença do Senhor e ele começa então esse momento de intercessão diante de Deus. Abraão clama por aquelas cidades. Seu sobrinho Ló morava em Sodoma, mas mesmo assim Abraão está clamando por todas as pessoas que moram ali. E ele faz uma pergunta a Deus: vai destruir o justo junto com os injustos? E aí começa essa conversa. Abraão não está pedindo nada para si mesmo, ele está pedindo para uma cidade inteira, ele está clamando para que Deus tenha misericórdia daquela cidade. E ele começa a negociar: 50 justos, 45, 40, 30, 20, 10. Colocando diante de Deus o seguinte: se tiver 10 justos, se tiver 50, se tiver 45, se tiver 30. E Deus sempre responde com paciência: não destruirei. É uma lição poderosa. A intercessão exige coragem, exige humildade, exige perseverança, exige amor. E Abraão mostra tudo isso enquanto está ali conversando com Deus. Nós fomos chamados pelo Senhor para uma vida de justiça. Nós fomos chamados por Deus para fazermos diferença no mundo em que estamos inseridos. E aí agora, Abraão coloca para Deus: Senhor, bem, eu tentei, né? Mas infelizmente eu confio na justiça e no juízo de Deus. E aí então, quando eu olho para toda essa experiência, eu começo a perguntar: temos amado a cidade em que estamos? E quando eu falo de cidade, eu falo das pessoas da cidade onde eu moro. Eu tenho gastado, investido tempo intercedendo pela minha família. No livro de Tiago, no capítulo 5, verso 16, diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Temos vivido intimidade com Deus e temos coragem, humildade e amor para intercedermos uns para com os outros. Como é que está a sua intimidade com Deus? Como é que você tem olhado para o mundo à sua volta? De que maneira você tem aprendido, tem conseguido ouvir a voz do Senhor, conversado com Deus? Nós temos a palavra de Deus, que Deus está aqui colocando tudo aquilo que Ele deseja que eu e você estejamos vivendo.
Intimidade com Deus começa com a palavra, intimidade com Deus começa com uma vida de oração, intimidade com Deus começa quando entendemos que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, e aí então passamos a caminhar com o Espírito Santo de Deus, o conselheiro, aquele que nos ensina, aquele que nos orienta. Nós fomos selados, nós fomos marcados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos templo do Senhor. Então, vamos interceder e vamos conhecer mais e mais do Deus de amor que nos ouve. Mas para que Ele esteja nos ouvindo, precisamos demonstrar intimidade para com Ele. Que Deus abençoe ricamente o seu dia.